Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Como sabe também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas do programa. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o advogado José Kennedy Santos da Silva, ele que está aqui do meu lado, e a quem primeiro cumprimento, agradeço aí pela paciência que a gente teve que acertar as coisas aqui no estúdio hoje. Obrigado pela presença. Deixa um espaço para você antes de cumprimentar o telespectador, Kennedy. Muito obrigado, Valdir, pelo convite. Mais uma vez agradeço essa oportunidade. Estamos aqui pura e simplesmente para esclarecer fatos que ocorreram na cidade nos últimos dias. Certo. O Kennedy, para quem não sabe, né, ele é autor de um pedido feito junto à Câmara Municipal de Guarujá para apuração de irregularidade constatada pelo escritório, mas eu vou deixar para você explicar tudinho aí desde o princípio, Kennedy, por favor. Na verdade, Valdir, não fomos nós que constatamos a irregularidade. Certo. Nós, no dia 4 de agosto, ao ver o site da Folha de São Paulo... Jornal Folha de São Paulo. Isso, o Jornal Folha de São Paulo, nós visualizamos que a Folha de São Paulo estava fazendo a denúncia de que, durante a convenção partidária do candidato ao governo do estado, Márcio França, o nosso prefeito de Guarujá estaria nesta mesma convenção com o carro oficial do município. Certo. Nós pegamos a matéria e ingressamos na Câmara Municipal de Guarujá para que apurasse os fatos. Nós não estávamos lá, nós não vimos o carro lá. Nós pegamos a matéria e pedimos para que a Câmara pudesse apurar o ocorrido. Certo. Ao ingressar na Câmara Municipal pedindo para apurar o ocorrido, a Câmara Municipal não quis apurar os fatos. Atitude esta que eu, sinceramente, eu não entendo, tendo em vista que os vereadores foram eleitos para fiscalizar o Executivo, e se eles montassem uma comissão para fiscalizar, ou iam concluir que realmente estava sendo usado o carro oficial para fins particulares, certo, ou iam inocentar o prefeito, que se não tivesse a prova, esse procedimento seria arquivado. Certo. Mas a nossa Câmara Municipal não quis nem ao menos dar seguimento ao processo, arquivando naquela mesma sessão. Você deu uma entrada com um pedido que era um pedido de uma investigação, você não detalhou lá o que era para ser feito. Por isso, simplesmente eu peguei a matéria da Folha de São Paulo, que dava notícia de que o nosso prefeito estava com o carro oficial na convenção partidária, e as fotos dele no Facebook dele, mostrando que ele participou daquele evento. Certo. E nós pedimos para que a Câmara apurasse o ocorrido, porque cabe à Câmara apurar antes do fórum, Ministério Público ou qualquer outro órgão. A Câmara é o órgão fiscalizador do Poder Executivo. Certo. A Câmara leu a denúncia totalmente, na sua íntegra. E arquivou. E logo em seguida arquivou. Como o telespectador entender assim, Kennedy, e a gente ser, né, condescendente assim com a notícia e com tudo. Ele não pode ir com o carro. Ele não pode estar na função de prefeito naquele evento partidário. Não, aquele evento é um evento político partidário. Certo. Ele deveria estar com o carro particular dele, não usando o carro oficial da prefeitura para se deslocar até esse evento. Não pode dar aquela desculpa, vamos dizer assim, eu estou aqui como prefeito, estou aqui como... Não é algo, como é que eu vou te dizer, ilegal, mas só que perante os princípios de direito administrativo, fere o princípio da moralidade. Certo. Seria um ato imoral, por assim dizer. O que pode acontecer a partir de agora? A Câmara rejeitou e aí? Eu e o doutor Jonathan de Souza Nascimento, que certo, pediu desculpas porque ele teve um outro compromisso, não pôde estar certo, presente. Sem problema. Protocolamos após isso um pedido na Câmara Municipal de Guarujá da cópia do procedimento que arquivou o pedido certo, de investigação. De posse dessas cópias, nós iremos procurar o Ministério Público Estadual pedindo para que o Ministério Público apure os fatos. Certo. Nós queremos saber a verdade, nós queremos saber se realmente o carro foi usado, se o carro não foi usado, qual a finalidade que foi usado. E nós vamos pedir ao Ministério Público que adote as medidas, se por um acaso ele tiver usado o carro, que peça perca de mandato, que aplique uma multa, que peça para instituir, que aplique aquelas sanções previstas em lei, caso seja constatado que realmente houve o uso indevido do veículo. A internet multiplica a informação assim de uma maneira extraordinária. A notícia ela chega
no celular da gente, muitas vezes, minutos após ter acontecido o fato. Da mesma forma que você teve acesso a essa informação, milhões de pessoas tiveram ao mesmo tempo, eu também tive, as pessoas leram o nome de Guarujá lá na reportagem da Folha de São Paulo. Eu ia te perguntar, você até como um homem do direito, né, uma profissão que você exerce, ao que tudo indica, com bastante prazer, o próprio Ministério Público não tem acesso a essa informação e não tem, de certa maneira, uma autonomia para verificar esses fatos? Vamos deixar de lado aí a Câmara, que abdicou do direito de investigar, mesmo após ser provocada pela sua ação. Mas o próprio Ministério Público não tem elementos, não tem autonomia suficiente para isso? O próprio Ministério Público tem elementos, tem autonomia, mas às vezes, devido a um acúmulo de trabalho, ou não houve interesse por parte do Ministério Público, aí eu não sei o que é que ocorreu. O que eu posso te afirmar é que, após a gente pegar essa documentação, nós vamos levar inteira ao Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público tome as providências. Certo. Você vai ao promotor? Vou ao promotor. Quer dizer, e aí o passo seguinte seria o quê? A justiça? Isso, seria o promotor, ou estará um procedimento, ou não. Vai depender do entendimento do Ministério Público. Certo. Existe jurisprudência, que é o termo que se usa, né, no direito, jurisprudência com relação a esse tipo de situação, assim, já que é uma coisa que a gente escuta falar há bastante tempo, né, Kennedy? Já vi casos que o prefeito, por assim dizer, foi condenado a ressarcir os cofres públicos pelo uso indevido. Aí calculando o valor lá. Isto, sem a perca do mandato. Certo. Já vi casos que, quando extrapolou em muito o uso do veículo oficial, houve a perca do mandato. Uhum. Como também há casos que, se apurado e não for verificado o uso, a pessoa é inocentada. Certo. Aí cabe, daqui para frente, a justiça verificar. Certo. Kennedy, então, agora já teve aí esse período de governo, pelo menos no seu final, bastante mal sucedido, principalmente com relação à zeladoria, essas coisas e tudo. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte: a atual administração pegou lá algumas coisas, alguns serviços de zeladoria e implantou, e quando a gente tem a casa desarrumada e passa a ser arrumada no dia seguinte, a tendência é você achar que tudo está melhorando, tudo está bem, né? Você não tem receio, assim, por exemplo, de qualificarem o teu trabalho como uma pessoa que está buscando exigir o bom uso, o uso correto do dinheiro público, do patrimônio público, não ser acusado assim, está querendo só atrapalhar a vida do prefeito, esse tipo de coisa assim? Olha, eu não exerço função política, eu não tenho cargo político, a minha profissão é advogado, tá? Eu simplesmente estou pedindo um esclarecimento. Tá. Eu não estou aqui falando, olha, tem que caçar o prefeito, não, estou pedindo para que os fatos ocorridos em São Paulo sejam esclarecidos, por simplesmente isso. Eu não estou aqui para falar, olha, que o prefeito está fazendo um bom mandato, ou que ele não está fazendo um bom mandato. Não estou aqui para discutir serviço de zeladoria ou projetos que o prefeito esteja implementando ou não, porque não cabe a mim, cabe à população avaliar nas próximas eleições. Claro. Só estou aqui pedindo esclarecimento de um fato que eu vi, que foi noticiado num dos maiores veículos de comunicação do país, e nós pedimos para averiguar, só isso. E outra coisa que também é bastante comum, né, na política local, lógico, na cidade, assim, o cara está contra, porque ele trabalha para fulano, trabalha para ciclano. Você não tem ligação, por exemplo, com nenhum grupo adversário, grupo político adversário da atual gestão. Eu não tenho ligação com ninguém de nenhum outro grupo contra a atual administração. Porque virou uma prática usual isso, né? Correto. Infelizmente, né? Correto. Não só nessa cidade, como o país inteiro tem muito disso hoje. O cara que perdeu está brigando para entrar. O que está lá está brigando para ficar. Isso está ocorrendo no Brasil, que acaba engessando até mesmo o progresso do país. Certo. Você tem algum caso assim já parecido assim na tua carreira, assim, que você tenha ingressado com alguma coisa assim nesse sentido, algum gesto parecido com essa sua ação atual? Já, no governo Farid Madi, quando existia o fórum aqui de Vicente de Carvalho, eu fui o autor da ação popular contra a mudança do fórum. Mudou para o Guarujá. Acabou mudando para o Guarujá. Acabaram entendendo por bem que
teria que se extinguir o Fórum de Vicente Carvalho. Fórum este que eu até fui patrulheiro do campo nele, de 98 a 2002, olha só, aqui em Vicente de Carvalho. Essa foi uma batalha que você se lançou aí, né? Ali, inclusive, não só contra o governo municipal, mas também contra a própria justiça. Até a própria judiciário, que alguns do judiciário criou a mudança, tá? Eu, naquela época, tinha um pensamento contrário à mudança. Tá? Hoje eu até vejo que aquele meu pensamento estava equivocado, que a partir do momento que houve a união, houve aumento de tecnologia, houve aumento de funcionários. Hoje, se eu tivesse que tomar aquela medida em relação ao fórum, eu não tomaria. Certo. Tomei a época porque eu conhecia a estrutura do Fórum de Vicente Carvalho, eu pensei que a mudança seria ruim. Entendi. Hoje já vejo essa mudança de outra forma. Entendi. A única ressalva que eu tenho é que falta na nossa cidade um prédio único para abrigar o Poder Judiciário. Que é aquele velho sonho de ser ali perto da rodoviária. Ali, correto, que não sei como é que está. Eu, por exemplo, eu tenho um escritório na cidade de Limeira. Certo. Lá montaram um centro judiciário de dar inveja em muitas cidades do estado. E a cidade de Limeira é do tamanho de Guarujá. Certo. Eu entendo que Guarujá merece um prédio próprio para o fórum. Certo. Limeira que tem características parecidas mesmo, como você falou, até populacional. Correto. E esse centro judiciário é o que faria a diferença aí até para o trabalho, né? Até a locomoção do advogado, os funcionários ficarem mais agregados. O Guarujá merece. Certo. O Kennedy, voltando na ação, no uso que a gente está falando aqui, foi um flagrante realizado pela equipe de reportagem do jornal Folha de São Paulo no domingo, dia da convenção do partido PSB, que escolheu o atual governador Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, guru do atual prefeito de Guarujá. O prefeito de Guarujá estava na convenção com o carro dele, o carro oficial da prefeitura de Guarujá, logicamente aí com uso de combustível oficial, com motorista oficial, essas coisas todas. Aí o Kennedy pediu que a Câmara apurasse essa denúncia de irregularidade, essa denúncia formulada pelo jornal, espalhada aí pelo Brasil inteiro. A Câmara leu a denúncia inteira e a arquivou de imediato, sem nenhuma alternativa. O Kennedy está pedindo que a Justiça agora averigue. Você falou que, por exemplo, já teve caso do prefeito, por exemplo, devolver o dinheiro. Esse cálculo aí, é possível que a Justiça faça lá um cálculo e fala, se devolve, o prefeito fica condenado a devolver tanto valor. Ou você falou que já houve casos até ele perder o cargo por causa de uso indevido de carro oficial? Sim, já houve casos que o carro oficial foi flagrado numa situação tão particular que houve a perca do mandato e a pessoa ficou inabilitada para a função pública por determinado número de anos. Que caso escabroso foi esse? Você não pode falar, não? Olha, eu vi um que me chamou a atenção, um prefeito usou um carro para ir para um motel. Um motel. No caso, o prefeito de aqui usou para ir na convenção do partido. Bom, tudo é questão de debater, né, tal, e logicamente você vai explicar aí para a gente aí ainda o que pode acontecer com esse processo todo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial e a gente já volta para conversar sobre esse e outros assuntos aí interligados à sua área do direito. Entende? O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho comercial, mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a edição dessa semana do Assunto Cidade, que é o Jornal de Guarujá, que faz aí semanalmente uma leitura da cena política de Guarujá e um levantamento aí aleatório de algumas candidaturas ligadas ao município. A gente constata aí uma declaração de bens aí acima de 5 milhões de reais entre todos os candidatos reais de Guarujá. Esses dados, essas coisas todas são fáceis, você pode conferir qualquer informação, inclusive formular denúncias de possível irregularidade, qualquer coisa que você constate aí durante o processo de votação, no site do TSE. É fácil, qualquer um consegue acessar as ferramentas lá de denúncia. E o Assunto Cidade toda sexta-feira está aí nas redes sociais e nas ruas em edição impressa no sábado, toda semana. E assim como o programa Assunto Cidade é fruto aí do apoio de parceiros comerciais que ajudam a viabilizar esse projeto jornalístico independente, pluralista e democrático. A gente volta já depois do intervalo.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Tá certo. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado José Kennedy Santos da Silva. A gente, desde o começo do programa, aqui desde o primeiro bloco, está falando de um assunto bastante importante. Muita gente vai falar, estão falando de bobagem aí e tal, mas é bastante importante, porque quando a gente exerce um cargo público, quando a pessoa exerce um cargo público, ela passa a se tornar, logicamente, centro das atenções e ela é uma autoridade no uso de patrimônio público, principalmente. No caso, por exemplo, o prefeito de Guarujá foi flagrado em São Paulo durante uma convenção do seu partido com o carro do município, com o carro da prefeitura. Quer dizer, uma situação que não casa, não deve casar. Muita gente vai, como a gente até conversou assim, com o dele no primeiro bloco, querendo, esse advogado está a serviço de não sei quem, está a serviço de não sei o que lá, ou deixa o prefeito trabalhar. Não é questão de deixar trabalhar ou de estar ao lado de ninguém. Questão do direito. O Kennedy é um profissional do direito que simplesmente constatou uma irregularidade, pediu que a Câmara Municipal de Guarujá investigasse o caso, a Câmara leu a denúncia, como manda o regimento interno, e em seguida a arquivou. Quer dizer, e o Kennedy, como advogado, um homem do direito, está indo ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, que o Ministério Público continue apurando essa história. Pode parecer pequena? Pode parecer pequena, mas quando você demonstra pouco apego, pouco apreço com uma coisa pequena, a probabilidade de você demonstrar pouco apreço com as coisas grandes é muito maior, não é isso, Kennedy? Correto, Valdir. A gente leu a matéria de jornal igual milhares de brasileiros, porque a matéria saiu na internet, não foi só a Folha de São Paulo ou inversa. Nós só pedimos para que fosse averiguado se seria verdadeiro ou não os fatos. Lembrando que os nossos vereadores, quando foram eleitos, eles foram eleitos com o intuito de fiscalizar o município. Tá? Cabe a eles fiscalizar o executivo. E neste caso específico, eles abriram mão do poder fiscalizador que eles detinham em relação ao suposto uso indevido de veículo oficial. Na Câmara, no caso, se tivesse aceitado o pedido que você fez, teria criado lá uma comissão especial, poderia culminar, por exemplo, com a devolução do dinheiro, por exemplo, ou com a constatação de que não houve irregularidade. Correto. O pedido de comissão processante é para apurar se os fatos ocorreram ou não. Não quer dizer que se você estará numa comissão processante, necessariamente está caçando o prefeito, está inabilitando ele para a função pública. Uma comissão processante ela é implementada para a apuração dos fatos. O pessoal confunde, olha, estará uma comissão processante, nós estamos caçando o prefeito. Não, a comissão processante ela é um processo parecido com o processo judicial, a diferença é que ela corre na Câmara Municipal. No seu pedido você apresenta aqui vários artigos de várias leis, né? Por exemplo, a Lei 8.429 aqui, Lei Federal, que prevê inclusive as sanções penais e até o ressarcimento do dano. Correto. Também define a situação como um ato de improbidade administrativa
A conduta, no caso, aí como você coloca no caso do uso do carro. E também a Constituição Federal no seu artigo 37, né? Que é a questão da perda do cargo público. Correto, Valdir. Nós embasamos ela no direito à representação e nós pedimos a apuração. Uhum. Nessa apuração poderiam, por exemplo, solicitar que o repórter da Folha que efetuou o flagrante viesse prestar esclarecimentos, poderiam solicitar, um exemplo, se o carro foi para São Paulo ou usou um sem parar, ou de alguma forma foi pago o pedágio, quem estava no veículo, só que a Câmara preferiu arquivar o procedimento, ao invés de ao menos averiguar. Bom, uma coisa é certa, né? Há vários anos que os partidos realizam suas convenções partidárias, principalmente para o governo do Estado em São Paulo, e há vários anos a Folha de São Paulo faz esse tipo de reportagem, né? Fica lá verificando o carro oficial que está, o funcionário que está a serviço, esse tipo de coisa. O que faltou mesmo foi um pouco de orientação, né? Correto. Hoje em dia o político ele está candidato visando ganhar a eleição. Ele não está faltando preparo, está faltando assessoria, está faltando um pouco mais de entendimento de como as normas funcionam. Por exemplo, eu estava lendo aí esse final de semana em casa que o município de Guarujá, mais uma vez, é um dos recordistas em leis consideradas inconstitucionais. Exatamente. Isso é um absurdo. Exatamente. Isso é uma coisa até... Dá para explicar, né? São leis que a Câmara aprova, a Prefeitura entra com uma ação direta de inconstitucionalidade e, no caso, a Prefeitura tem ganho todas, né? Tem ganhado todas. Só dando um pouco mais de explicação para o telespectador, Valdir, por que essas leis elas são consideradas inconstitucionais? Certo. O vereador ele é eleito com o intuito de fiscalizar o município. O vereador não pode fazer uma lei pedindo para asfaltar uma rua, não pode fazer uma lei pedindo para construir uma creche, não pode fazer uma lei pedindo para construir um centro comunitário. É vedado aos vereadores fazerem qualquer projeto de lei que mexa com dinheiro. Exatamente. Eles não podem fazer projeto de lei falando assim, olha, eu vou fazer uma creche no Jardim Progresso. Vai gastar, importar em gasto financeiro. Em gasto financeiro, que é competência do ilustríssimo senhor prefeito municipal. Só aí já é inconstitucional. Agora, o que ocorre? Na grande maioria das vezes, os vereadores acabam prometendo para a população que vão fazer um projeto, olha, para fazer uma creche, para asfaltar a rua A, para asfaltar a rua B. Eles não têm competência para fazer e mesmo assim eles fazem esse projeto. Quando chega no executivo, que o executivo vê que o vereador está tentando direcionar dinheiro que cabe ao prefeito administrar, a prefeitura acaba vetando a lei. Certo. Essa lei, por sua vez, ela acaba voltando para uma nova votação na Câmara Municipal. A Câmara Municipal acaba derrubando o veto, essa lei é sancionada. Acaba sendo discutido no judiciário e a lei é considerada inconstitucional. Guarujá está entre os 10 primeiros aí. Entre os 5 primeiros. Entre os 5 primeiros com maior quantidade de leis consideradas inconstitucionais. Né? Agora, isso aí a assessoria jurídica deve pegar, né, também, né? A assessoria do próprio vereador, né, Kennedy? A própria assessoria jurídica do vereador deve filtrar isso de uma maneira que não vire lei, né? Essa seria o pensamento que qualquer eleitor deve ter, né? O vereador vai se cercar de assessores competentes lá para evitar apresentar uma lei dessa. Correto, Valdir. Vereador nenhum pode prometer a construção de uma escola. Vereador nenhum pode prometer, olha, que esse bairro vai ser urbanizado, que não depende dele, depende do executivo. O vereador, ele é eleito para fiscalizar. Certo. Tá? A função do vereador é fiscalizar os atos do executivo. Não existe outra função além dessa, é fiscalizar os atos do executivo. Ponto. O vereador, quando ele tenta fazer um projeto que tenha gasto do dinheiro público, ele está tentando trazer para si uma função que compete ao prefeito municipal. Certo. Por isso, e como você mesmo disse, eu sabia que estava entre os 10, mas não sabia a colocação. Você acabou de me falar que é quinto, é isso? 5, está entre os 5, né? É o quinto colocado. Então, nós temos muito que melhorar. Muito mesmo. E esse tipo de ranking, né, pega muito mal, né, para a cidade, né, para a classe política da cidade, né. Não é só o fato de pegar muito mal. Quantas sessões foram feitas para aprovar essa lei, Valdir? Para aprovar esse número de leis? Nós tivemos várias e várias sessões. Papel, expediente, assessoria.
Se está entre os 5 primeiros, quantas leis não foram aprovadas, foram consideradas, fora as que estão por vir? Certo. Estamos falando de muitas. Não é 1, 2, 3 leis. Nós estamos falando de várias. Quantas sessões dá isso aí? Entendi. Bom, no caso, o caso que é principal aqui nosso, então, da entrevista, que é esse pedido formulado junto à Câmara, a Câmara resolveu arquivar o pedido apresentado por você e pelo advogado Jonas de Souza Nascimento. O Kennedy, e agora então você pede para o Ministério Público apurar. Tem prazo para isso, assim? Quais são os próximos prazos? Vamos lá. Nós protocolamos um pedido na Câmara Municipal de Guarujá, Tá. pedindo cópia de todo o procedimento. Certo. Tá? Após a gente pegar esse procedimento na Câmara Municipal de Guarujá, nós vamos ao Ministério Público Estadual com a representação, Certo. pedindo para que se apure os fatos. Uhum. Eu não estou aqui falando, olha, o prefeito usou. Não, porque eu não vi. Tá. Eu estou pedindo a apuração dos fatos, pura e simplesmente. Uhum. Aí, a partir daí, representou no Ministério Público, quem passa a ser o titular de eventual pedido de apuração é o Ministério Público Estadual. Uhum. Entendeu? Aí vai depender do prazo dele, do número de trabalho, da velocidade que o promotor que for designado por caso vai querer trabalhar na situação. Você pode até não responder, mas o escritório está com o radar ligado assim para outras questões assim envolvendo o cotidiano de Guarujá, assim? Na verdade, Valdir, não é só o escritório hoje. Hoje existe um grupo de mais ou menos 10, 12 advogados que são de escritórios diferentes, Certo. que vão começar a acompanhar mais de perto o que está ocorrendo na nossa cidade. Sim. Nós estamos montando uma associação Certo. que visa fiscalizar o que está sendo feito com dinheiro público. Entendi. Nós queremos a cidade melhor para a população. Uhum. Nós queremos a cidade limpa, nós queremos a cidade com dignidade, nós queremos que a obra seja iniciada, seja concluída. Certo. Onde eu moro, por exemplo, tem uma escola que está abandonada há quase 4 anos. Qual que é a escola? A escola da Cidade Atlântica. Cidade Atlântica. Ou melhor, o centro comunitário, que seria lá, melhor dizendo. Já foi alvo de muitas matérias no Facebook, o pessoal da população já se juntou para tentar limpar. E é um bem que está lá parado, que não teve destinação e que o dinheiro público até foi instituído, digamos assim. Então, esse grupo de 10 advogados, você falou, pretende criar uma associação? Isso. É uma coisa para funcionar paralelo à OAB, à ordem? Isso, pretendemos criar uma associação para fiscalizar os atos do Executivo. Só advogados? Só advogados. Só advogados. Muito bem. Estaremos aqui à disposição para, eventualmente, até divulgar a constituição desse grupo e, bem como para acompanhar essa e quaisquer outras ações aí produzidas pela coisa. Eu te agradecer muitíssimo aí, parabenizá-lo pela coragem, né? E te agradecer muitíssimo pela entrevista. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador aqui. Muito obrigado, Valdir, pelo convite. Tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre essa denúncia. Tá? Agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. E espero que a verdade, nesse caso específico, prevaleça. Se houve o uso, que haja aplicação das sanções. Se não houve o uso, que é o que será objeto de ação própria, que o prefeito seja inocentado. Não estou falando nem que usou, nem que não usou. Correto. Eu estou pura e simplesmente pedindo para apurar os fatos. Não deve, não teme. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Valdir. E espero estar aqui numa próxima oportunidade. Com certeza, Kennedy. Obrigado a você pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.